Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, discípulos, amigos, você que está nos assistindo pela primeira vez, Deus os abençoe. Estamos em mais uma célula online, todas as quartas-feiras aqui, nesta série linda e maravilhosa que nós estamos praticamente finalizando no livro de Mateus, as parábolas de Jesus. E hoje, com uma linda parábola, onde vamos aprender da palavra do Senhor sobre as 10 virgens, né? As 5 prudentes e as 5 insensatas. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, a nossa célula, eu quero desde já agradecer a presença de todos e pedir o seu empenho, pedir a sua ajuda e o seu apoio. Não esqueça de curtir este vídeo, não esqueça de comentar, dando o seu ok, fazendo alguma crítica, algum elogio, enfim, fique bem à vontade de fazer algum comentário e de marcar pessoas, amigos, bota no grupo de amigos, da família aí, para que possam ter acesso a essas palavras de vida eterna, para que nós possamos ter aí o maior número de inscritos. Estamos com 362 inscritos no nosso canal e nós queremos ampliar esse número, então conto com o seu apoio, com a sua ajuda. Então curta, comente, compartilhe, marque as pessoas e dissemine, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos da família aí, pedindo para que eles possam estar se inscrevendo no nosso canal para receber todas as notificações de todo o material que nós temos disponibilizado, que tem material exclusivo, né? Só tem no canal nosso do YouTube. Então, material exclusivo, vai lá, acessa, temos playlist, temos seminários, temos os cultos, temos estudos, temos a célula, enfim, são vários materiais para que todos possam crescer na graça e no conhecimento. Ao corpo de Cristo, nós temos esse objetivo de trazer a palavra de vida eterna a todos aqueles que querem crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a todos os aniversariantes desde já. Temos a Marijane que esteve de aniversário, o Eloá ontem de aniversário. Que Deus abençoe a todos os aniversariantes em nome de Jesus, ok? Vamos orar pelos nossos líderes, pelos pastores, pelos nossos líderes de célula, pela nossa família, pelas pessoas que estão pedindo oração no nosso grupo de oração dos homens e das mulheres. Vamos lá, você que está aí na sua casa, apresente a sua família, apresente agora ao Senhor a sua necessidade, para que o Senhor possa agir na sua direção. Vamos unir a nossa fé para que o Senhor seja glorificado através dessa dificuldade que você possa estar passando neste momento. Vamos lá? Altíssimo e soberano Deus, desde já, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que tu tem nos dado de estarmos, Senhor, a Deus, na casa desta pessoa, de estarmos reunidos numa só fé, num só amor e num só Espírito, para pedirmos a Ti, Senhor, a Deus. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, ó Deus, a todos que estão enfermos, doentes, hospitalizados, ó Pai, tem misericórdia, vem com milagre presente para aquele que precisa de milagre. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, a vida do Rian, Senhor, a Deus, ali, o filho da Larissa, Senhor, a Deus, do Alcir, ó Pai, e te pedimos, Senhor, obrigado, Senhor, a Deus, pela cura, pelo milagre, Senhor, pela manifestação do Teu poder na vida dele. Não permita, em nome de Jesus, que nenhum mal suceda à vida dele e toda a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Assim nós clamamos e pedimos e já te agradecemos por ouvir a nossa oração, por todos aqueles que pedem oração neste momento, Senhor, a Deus, que estão necessitando, Senhor, nós te pedimos, tem de misericórdia. Cura, liberta, salva, repreende todo mal, tudo que não provém de Ti, Senhor. Da vida, Senhor, de nossos amigos, de nossos irmãos, de nossos familiares, de pessoas que conhecemos e de pessoas que não conhecemos. Apresentamos a Ti, Senhor, as autoridades constituídas, Senhor, desde o presidente, Senhor, da nossa nação, até, Senhor, o prefeito da nossa cidade, a todos do poder executivo, legislativo e do judiciário, a todos que atuam, Senhor, a Deus, na esfera, Senhor, da segurança pública dos nossos municípios. Que Deus os abençoe e os guarde, os proteja e os livre de todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Oramos pelas autoridades eclesiásticas, Senhor, o nosso querido apóstolo Daniel, Senhor, que está, Senhor, se recuperando. Que Deus abençoe ele, a sua esposa, a sua família, o seu ministério. Oramos pelos demais apóstolos, cada um deles, ó Pai, os pastores do nosso ministério, os pastores das demais congregações da nossa região, os líderes de célula, os 12 da primeira e da segunda geração, a todos os líderes, Senhor, a Deus, que estão, Senhor, a Deus, se doando, Senhor, estão sendo ativos nesse chamado. Assim nós os abençoamos, ó Pai, a todas as famílias, a todos os jovens, crianças, ó Deus, a todos neste momento representado por cada um de nós os abençoamos em o nome de Jesus, e que o nome de cada um deles esteja escrito no livro da vida e que de lá jamais seja apagado. Assim te damos graça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Então vamos lá, Bíblia e mente aberta, vamos para a nossa célula online nesta noite, as parábolas de Jesus. Veja nesta imagem aí, as 10 virgens, 5 prudentes e 5
insensatas, ok? Então, esta é a nossa parábola desta noite, a qual nós estamos nessa linda série, né? As parábolas de Jesus, as 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Então, como nessa imagem aí que você está vendo, as 10 virgens ao encontro de quem? Ao encontro do noivo. Onde que está escrito esta parábola? No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13, que diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo com vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e, quando ficaram com sono, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não vos conheço. Portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que o noivo virá. Então, esta é a passagem que está escrito, esta linda parábola, as 10 virgens. Claramente, nós temos aqui uma informação muito importante, que é sobre o arrebatamento, a volta de Cristo Jesus e o arrebatamento da igreja. Notamos que o número 10 de 10 virgens, elas não são a noiva, elas são assim como os convidados para participar das bodas do Cordeiro, que nós lemos na parábola anterior a essa, no capítulo 22, ali onde os convidados para as bodas do Cordeiro. Agora o noivo está chegando e essas damas de honra estão sendo convidadas também a participarem das bodas do Cordeiro. Ele ainda não chegou, mas elas estão de encontro ao noivo para ali poderem entrar nas bodas do Cordeiro. Aquelas que aguardam, aqueles que estão com uma expectativa diferenciada. Veja que o número 10, ele simboliza uma perfeição, uma quantidade definida, né? Então o número 10 é isso que simboliza, que significa o número dos gentios, ok? Então isso é bem importante também nós entendermos. Então 5 são sensatas, 5 são insensatas e 5 são prudentes. E as prudentes, elas se preparam, elas estão ali preparadas para que estão aguardando a volta do noivo. Então, há mais de 2000 anos que a igreja está aguardando o Senhor Jesus, que sabem que ele vai voltar, porque ele disse: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então aguardem a minha volta, estejam nessa expectativa constante, porque eu virei a vocês. Então há 2000 anos, há quase 2000 anos que a igreja sabe que o noivo vai voltar. Então eu e você precisamos ter constantemente essa expectativa no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes diariamente, como estamos nos preparando para o encontro com o noivo, porque ele está vindo, ele prometeu que ele viria e ele virá, os sinais estão aí. Veja a figueira, veja os brotos, veja que o verão está chegando. Então, como que você está se posicionado mediante esta afirmativa, mediante este chamado, mediante este convite? Ok? Então, seja prudente ou seja insensato. Como você está? Veja a próxima imagem, então. Virgens prudentes e virgens insensatas. Como que funciona isso? Como é que é? Eu sou prudente ou eu sou insensato? Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Virgens prudentes e insensatos. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18, diz assim: por isso eu vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei.
Então veja o que Gálatas nos fala. Ele diz que aqueles que são inclinados para o Espírito, eles terão a vida eterna. E aqueles que estão inclinados para a carne, esses vão colher a perdição, a morte. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 20 ao 23, também nos traz essa importante informação. Como que nós estamos vivendo a nossa vida, como virgens prudentes ou virgens insensatos? Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então aqui está duas importantes informações de como que está as ações da nossa vida mediante este chamado, como virgens prudentes ou virgens insensatos. Os que são prudentes, eles se inclinam para o Espírito, porque o Espírito nos leva à vida eterna. Mas aqueles que se inclinam para a carne, para os desejos e vontade da carne, esses para a morte, ok? Então, veja essa outra importante informação no Evangelho, ou melhor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 17, que diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como constrói. Veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém constrói permanecer, este receberá recompensa, galardão. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Veja o que o apóstolo Paulo aqui ele afirma dentro dessa questão dos prudentes e dos insensatos. Em todas as parábolas que nós lemos até agora e estudamos até agora, então o convite foi feito, a mensagem foi colocada no nosso coração e está dando fruto. Eu e você que somos cristãos, aceitamos a Cristo Jesus. Agora, Ele nos fez uma promessa que Ele voltará para nos levar para Ele, para vivermos a vida eterna com Ele, onde todas essas coisas vão se passar, e eis que tudo se fará novo, aonde não haverá mais choro, não haverá mais morte, para sempre viveremos com o Senhor. Então, nessa esperança e nessa expectativa, nós estamos construindo estamos construindo a nossa vida. O alicerce já está pronto para nós chegarmos até a eternidade, para vivermos eternamente com Deus. Jesus é a porta de entrada. Ninguém entrará na eternidade sem antes aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, Ele é o alicerce. O apóstolo Paulo está dizendo agora cada um construa, porque o alicerce já está posto. Como você vai construir? De que maneira você vai proceder? Você vai proceder com materiais que realmente tenham qualidade ou materiais que não tenham qualidade? E ele faz uma separação, como pedras preciosas. Ele está dizendo, você vai usar o que? Ouro, prata, pedras preciosas para construir essa construção, essa vida, essas atitudes, essas ações diárias? E se você construir com pedras preciosas, quando vier o fogo, elas permanecerão. Mas se você construir com madeira, feno ou palha, quando vier o fogo, esses materiais se desfarão. E ele continua dizendo, muito embora você seja salvo, muito embora você será salvo, se alguém construir com pedras preciosas, receberá recompensa, mas aquele que construir com outras materiais com pouca qualidade, esse vai sofrer um prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa pelo fogo. Então veja que aqui ele está fazendo essa ligação direta quanto a prudentes e insensatos, aqueles que serão arrebatados e aqueles que permanecerão aqui vivendo a grande tribulação até a volta de Cristo.
para mim, está muito claro dentro dessa parábola e as informações que os evangelhos nos dão, as informações que os apóstolos nos dão, como esta própria que nós acabamos de ler, que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, é uma vida cristã. Aqueles que vão se dedicar de tal forma, que vão produzir frutos dignos de arrependimento, esses vão construir a sua vida cristã com pedras preciosas, com ouro, com prata, usando realmente pedras preciosas, ações que fazem com amor, com alegria e ingratidão a Deus. Outros vão fazer por obrigação, vão fazer porque estão mandando, ou porque a igreja está pedindo, o pastor está pedindo, aquela coisa toda, né? Fazendo por obrigação e não por amor. Isso vai acontecer o quê? Quando vier o fogo, quando vier aquilo que vai provar as nossas ações. Vai ser salvo? Serão salvos. A questão é que uns serão para o arrebatamento e outros ficarão para serem provados pelo fogo. A grande tribulação é este fogo, ok? Veja a próxima imagem, as virgens que dormem. Então, dentro da parábola das 10 virgens, nós temos ali as prudentes e as insensatas, e temos ali as que são insensatas, elas, juntamente com as prudentes, dormem, as virgens que dormem. Então vamos entender isso pela palavra do Senhor, porque a palavra de Deus por si só se explica. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 15, nos diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Virgens prudentes ou virgens insensatas? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Olha que lindo isso, ó. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inesculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Vejam que na parábola ali, tanto o rei, ou melhor, o noivo demorou, ele tardou a vir, e ambas dormiram, tanto as prudentes como as insensatas. Assim somos nós. Por que Jesus não veio ainda? Desde o tempo dos nossos pais falam que Jesus ia voltar. Como disse, faz quase 2000 anos que a igreja tem esta promessa e aguarda a volta de Cristo Jesus. Para muitos, ele demorou, ele está demorando, talvez ele nem venha neste tempo, virá talvez no próximo século e assim por diante. E acabam se embaraçando com as coisas da vida e se esquecendo dessa expectativa, se esquecendo que o noivo virá. Como cristão, apenas produz aquilo que é periférico e não aquilo que é essência, e acabam se esquecendo da principal promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a sua volta. Então o apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, não fiquem perturbados, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, ou seja, ele virá como ladrão a qualquer tempo. Então as prudentes e as insensatas dormiram, então já se passou um bom tempo, então agora é tempo de nós estarmos alertas, porque o Senhor breve vem, amém? Veja a próxima imagem. Dentro da nossa parábola também, ali as prudentes dizem às insensatas, quando elas ouvem o grito, ei, o noivo está chegando, e elas dizem, olha, as nossas lâmpadas estão apagando, e as prudentes dizem, olha, para que não falte a nós, e não falte a vocês, vão e comprem dos que vendem. Veja essa imagem, uma ali, ó, colocando óleo para outra, para poder se iluminar. Compre dos que vendem. Ok, vamos ver o que nos diz a palavra acerca disso. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 16 ao 20, nos diz assim: assim porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você diz, estou rico,
adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu? Dou-lhe este conselho, a igreja de Pérgamo, né? Compre de mim ouro refinado. Olha que interessante isso, ó. E você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos para enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso seja diligente e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então veja, esta passagem, ela é muito importante, ela nos traz aqui uma informação dentro da própria parábola, como que as prudentes dão esta orientação. Porque está sendo retirado deles a luz, aquela referência, né? Então, aqui nesta parábola, as prudentes dão orientação às que as insensatas vão comprar. Na grande tribulação, no período após o arrebatamento, haverá um grande avivamento. Um avivamento poderoso, um avivamento de muita salvação, onde realmente aqueles que aqui ficarem verão os livramentos de Deus e viverão situações da poderosa manifestação do poder de Deus. Então eles buscarão aquilo que hoje está à disposição e não estão buscando. Ainda haverá uma ação poderosa do Espírito Santo dentro da grande tribulação, para a salvação. E nós vamos ver nessa própria parábola aqui, essa afirmação que eu estou dizendo a vocês, através da própria palavra do Senhor, afirmando que haverá sim condição de buscar azeite, condição de buscar vestimenta, condição de buscar visão para enxergar como estamos caminhando nesta condição da grande tribulação. Então hoje eu e você, o que é o óleo? O que é esta chama que mantém acesa, que eles podem se conduzir e chegar até o noivo? É o Espírito Santo, é a própria palavra de Deus, os princípios de Deus, essa intimidade que nós temos com o Senhor, de ler a palavra, como nós estamos fazendo nesse exato momento. Eu aqui e você aí na sua casa, você aprendendo, meditando, marcando na sua Bíblia, pedindo discernimento para ver se realmente é isso que estamos falando, se é isso que o Senhor está revelando, se é isso que esta parábola ela quer dizer ao meu coração e ao teu coração, para nós nos prepararmos para o arrebatamento e para a grande tribulação. Então, como você está hoje? Você é uma virgem prudente ou uma virgem insensata? Como que você está a tua lâmpada? Como que você está a tua guarda de óleo? Você tem uma reserva? Você tem estudado? Você tem lido? Você tem se apropriado de valores da palavra de Deus? Você tem vivido nesses valores da palavra de Deus? É o que nos mostra aqui. Jesus está dizendo nesta igreja de Pérgamo, que ele está dizendo: eu te dou um conselho, vai e compra, adquire, pega para você valores, eu estou disponibilizando. Vai haver ainda dentro da grande tribulação oportunidade de buscar ao Senhor, de serem cheios do Espírito Santo de Deus, de buscarem conhecimento do Senhor para não receberem a marca da besta. Então, meu querido, minha querida, olha o que essa parábola nos alerta e nos traz. Então, comprem dos que vendem. Isso nos mostra que dentro da grande tribulação haverá sim condição de buscarmos, para aqueles que aqui ficarem, buscar do Senhor para não receber a marca da besta. Vamos ver o que nos afirma a palavra do Senhor? Próxima imagem ali, ó. Porta que abre e porta que fecha. Dentro da própria parábola, as prudentes que estão com azeite em suas lâmpadas, elas vão até o noivo. E quando elas chegam lá, a porta se fecha. Então olha o que nos diz sobre essa questão de porta que abre e porta que fecha. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 7, 8, 10 e 11 diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Aqui uma alusão diretamente ao arrebatamento. Ao arrebatamento, uma porta que se abre e uma porta que se fecha. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam como o azeite, o óleo, ele simboliza tanto o Espírito Santo como a própria palavra, o princípio, os valores que o Senhor Jesus traz através do Evangelho ao nosso coração. Vejam isso? Isso fica muito claro para você? Para mim fica claro. Continuando, visto que você guardou a minha palavra, olhe bem, você guardou a minha palavra,
você está vivendo na minha palavra, você está andando na minha palavra, você está se conduzindo na minha palavra. E agora, olha o que Jesus diz: esta palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, a igreja de Filadélfia, ela simboliza a igreja do arrebatamento. Então aqui Jesus está dizendo: aqueles que guardarem a minha palavra, aqueles que foram cheios do meu Espírito, aqueles que guardam a minha palavra, que amam a minha palavra e andam na minha palavra, porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Deus senão por mim. Então aqueles que se apropriam disso, Jesus está dizendo aqui a uma das 7 igrejas da Ásia, que testifica também a nós hoje, neste tempo, dizendo: ei, eu guardarei vocês de uma grande tribulação que há de vir, ou seja, uma porta que se abre, uma porta que se fecha. Então vai haver algo, acontecerá algum evento fantástico, maravilhoso, que aqueles que foram cheios do Espírito, aquelas virgens que foram cheios do Espírito, que guardarem a palavra do Senhor, que andarem na sua palavra, não numa religiosidade, mas numa intimidade com o Senhor, serão guardadas de uma grande tribulação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova aos habitantes da terra. E Jesus continua dizendo assim: venho em breve, olha só, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, retenha o teu óleo, retenha, ande na palavra, não desista, persevere, continue na promessa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo que maravilhosa parábola do Senhor Jesus, ela nos traz essa importante afirmação para vivermos na esperança que Ele vem. Escrito está também no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 ao 8. Que porta é essa que se fecha? Que porta é essa que se abre? Vamos ver? Essa é a passagem que eu já tenho falado, mas apenas para que, dentro do livro de Revelações, fazendo essa conexão direta com esta parábola que mostra, que já nos traz informações sobre o arrebatamento, é isso que vai acontecer. Olha lá: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Olha que interessante. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as suas cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará a todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias, que significa 3 anos e meio. Houve então uma grande guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientes fortes e assim perderam o seu lugar no céu. Aqui está a revelação no livro de Apocalipse deste momento, da porta que se abre, da porta que se fecha, desta grande tribulação, que serão guardados aqueles que são a primícia do Senhor, que são as virgens prudentes. Aqui torna-se o quê? Da noiva, da igreja, ali a primícia que vai nascer, os maduros, os prudentes, as virgens prudentes. Então Satanás, ele não quer que isso aconteça, mas só que Satanás não tem força, ele não tem poder, ele está tentando no mundo espiritual impedir com que aconteça o arrebatamento, mas isso será impossível, porque aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, é ele que tem todo o poder. Então Satanás se posiciona no mundo espiritual tentando parar uma ação divina, porque ele sabe que ele tem pouco tempo, que a partir do momento em que houver o arrebatamento, o seu tempo está próximo dos juízos já determinados sobre a vida dele, que você sabe muito bem qual é. Então ele tenta impedir para que não aconteça aquilo que já está revelado. O livro de Apocalipse já aconteceu para Deus, na ótica de Deus já aconteceu. Para ele o tempo é um só, presente, passado e futuro. Então ele revela a nós para que eu e você andemos nessa esperança, confiamos nessas palavras e andemos pelas palavras do Senhor. Então aqui
a igreja, o arrebatamento, a primícia é arrebatada. Então, vai para Deus. É arrebatado para Deus. Como nos revela ali em Apocalipse capítulo 1, que o Senhor ele nos levou para si, ele nos escolheu e nos separou para sermos reis e sacerdotes. É o que nos mostra aqui. Então ele vai nos levar para ele, porque para ele seremos reis e sacerdotes e seremos diante do reino milenar ministros, seremos reis e sacerdotes, ensinaremos as nações para que elas andem no evangelho eterno. Enfim, será tremendo e maravilhoso este momento poderoso para aqueles que aguardam e esperam esta grande promessa do Senhor Jesus. Amém? Que é o arrebatamento. Essa porta que se abre e essa porta que se fecha. Ok? Então, seguindo. Não vos conheço, irreconhecível. Vejam que interessante isso. Dentro da própria parábola, depois que as 5 nércias vão e compram azeite, compram o que elas precisam, um mantimento ali, para que elas possam andar e caminhar, elas chegam para o noivo e o noivo diz o quê? Não vos conheço, vocês ainda estão irreconhecíveis, ou seja, é preciso passar todo o processo para que elas se tornem conhecidas, para que elas se tornem reconhecidas pelo noivo. E é isso que vai acontecer na história. Escrito está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, a seguinte, ó. Contra você, porém, tenho. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrepende-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O que significa candelabro? O que as virgens estavam usando para se guiar, para chegar até o noivo? Uma lamparina, um candelabro, menor, mas com a mesma função, de iluminar, de caminhar. Ou seja, elas precisam voltar ao primeiro amor, a praticar as obras que antes praticavam, andar no caminho do Senhor. Viu que legal? Então elas são irreconhecíveis porque não praticam mais as mesmas obras. Então, a partir do momento que começam a praticar as mesmas obras de amor, de gratidão, de fidelidade, de compromisso com o Senhor as reconhecerá como as prudentes, e aí entrarão nas bodas do Cordeiro também, ok? Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e 11 diz assim, ó: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. 10 dias. 10 virgens, 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Glória a Deus. Então, aqueles que hoje são irreconhecíveis se tornarão reconhecidos a partir do momento em que passarem pelo processo da grande tribulação. Buscarão óleo, buscarão tudo e realmente serão reconhecidos pelo Senhor. Então a grande tribulação será uma maravilhosa e poderosa oportunidade de salvação a todos aqueles que neste tempo precisarão se reconciliar de fato com o Senhor. Veja o que escrito está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 ao 6. Vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dado autoridade para julgar. Olha que interessante isso. Vi as almas do que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viu o que eu falei antes? Então aqueles que forem arrebatados estarão com o Senhor e voltarão com o Senhor nas nuvens. Aqueles que não forem arrebatados passarão pela grande tribulação e não permitirão, eles não aceitarão a marca da besta, mas viverão como deveriam ter vivido antes, um avivamento poderoso, e amarão a Jesus e se entregarão a Jesus totalmente. E aqui nos revela que estes, que é as virgens insensatas, se tornarão prudentes nesse período, e eles vão morrer pelo Evangelho, vão morrer pelo amor e pela gratidão ao Senhor Jesus. E sabe o que acontecerão com eles? Quando Jesus voltar, serão ressuscitados, como diz ali, ó, e eles se assentarão com o Senhor, com autoridade para julgar. E o que Jesus vai fazer? Eles os ressuscitará e eles reinarão durante 1000 anos com o Senhor Jesus. Reinarão, estarão como reis e sacerdotes. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição.
A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Olha que revelação maravilhosa. Então aqueles que não são reconhecidos no arrebatamento serão reconhecidos após a grande tribulação, se de fato se converterem, se arrependerem e voltarem ao primeiro amor. Amém? Então, veja que linda essas informações. Veja essa próxima imagem. Estejam preparados. Há mais informações dentro de um dos nossos cultos, de uma das nossas ministrações, que tem essa própria imagem. Assistam lá, assistam, por favor, aonde eu falo sobre isso. Estejam preparados, eis-me aqui. Assistam. Se você já assistiu, assista novamente. Se você não assistiu, entre no nosso canal no YouTube e procure esta ministração. Estejam preparados, aonde eu falo sobre o quê? Sobre esteja preparado, igreja, para o arrebatamento, veja essa imagem, ou para a grande tribulação. Então, se você não assistiu, assista. Há mais informações aqui, apenas estamos falando sobre a parábola das 10 virgens. Se você não assistiu, assista. Está no nosso canal, tem uma playlist ali que fala só sobre o arrebatamento e sobre alguns estudos de Apocalipse. Acompanhe lá. As virgens prudentes, as primícias. Veja essa imagem, as virgens prudentes. Quem são elas? São primícias. Essa conexão que nós estamos fazendo dentro da revelação que temos e do entendimento que temos tido do Senhor, que as virgens prudentes nada mais são do que as próprias primícias. Quem são as primícias? Escrito está no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 ao 5. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpista tocando as suas harpas. Eles cantavam com cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Preste atenção. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, são virgens e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca, são imaculados. Veja que informação maravilhosa. Então, como eu faço a conexão desta mensagem, esta parábola de Jesus, com as próprias informações que Jesus dá no livro de Revelações? Todas as parábolas estão interligadas, elas têm um começo, um meio e fim. E nada mais justo de que nós fazermos essa conexão direta com o livro de Apocalipse, com essas informações. Das 10 virgens, 5 são prudentes e 5 são insensatos. Então o Senhor está dando essa oportunidade dentro da grande tribulação para que todas realmente entrem nas bodas do Cordeiro. Então, quem são as prudentes? Quem são as virgens prudentes? São as primícias do Senhor. Aqui, como neste revelação, nós vemos aqui do Apocalipse capítulo 14. Então, virgens, é não se contaminar com o homem, é não se contaminar com mulher, não, é não se contaminar com o mundo, com aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Pessoas que deixaram de fato o pecado e não amam mais o pecado, mas amam ao Senhor. Ok? Então, aqui são as primícias, como nós lemos aqui. São primícias para o Senhor. São imaculados, não se contaminaram com o mundo, não se contaminaram com mulheres, com fragilidade, que simboliza a parte fraca do homem. Ok? Então, essa é a compreensão, esse é o entendimento que temos. Veja o próximo slide. Os convidados para as bodas do Filho do Rei, que é a parábola de Mateus capítulo 22 ali, que nós já ministramos. Se você não assistiu, assista. Como você está procedendo a este convite? Você já foi convidado, você já aceitou a Cristo Jesus, e agora você está se preparando para entrar nas bodas do Cordeiro? Você é um daqueles convidados, e agora, além de ser um convidado, você está sendo um convidado de honra, como uma pessoa diferenciada, como uma dama de honra, como um padrinho, como se diz.
Você está tendo essa oportunidade? Como que você está agindo? Como que você está procedendo mediante este convite que o Senhor tem te feito? Ele tem feito para mim e para você. Você está vivendo nessa expectativa, neste aguardo de que de fato o Senhor Jesus vai voltar? E você está preparado para Ele? Como é que está? A igreja já sabe há quase 2000 anos que Jesus Cristo vai voltar. Mesmo assim, muitos cristãos, eles continuam letárgicos e sonolentos. Muitos não estão mais empolgados com a vinda eminente do nosso Senhor. Como resultado, há pouco testemunho eficaz que o Senhor Jesus Cristo está voltando da parte daqueles que deveriam dar esse testemunho. Então, meu querido, minha querida, esta é a mensagem que o Senhor Jesus está trazendo nesta parábola. Preparem-se, igreja, preparem-se, filhos do Senhor, preparem-se, cristãos, preparem vocês que o Senhor Jesus tem se revelado a vocês. Não vivam uma religiosidade, mas vivam uma intimidade a ponto de vocês se tornarem íntimos, virgens do Senhor, prudentes. O que é prudente? É uma pessoa que anda de forma prudente. Ela vigia, ela cuida, ela pensa antes de falar, ela pensa antes de agir. Uma pessoa prudente. Não vai se meter na vida dos outros, não vai fazer negócios pela emoção, não vai falar pela emoção. Enfim, é uma pessoa prudente. Uma pessoa que cuida o que fala, suas ações, seus atos, suas atitudes. Uma pessoa prudente. E nisso se baseia no quê? Se baseia nos princípios do Senhor, na intimidade do Senhor, naquilo que o Senhor tem trazido conhecimento e revelado através da sua palavra, do Evangelho do Senhor. Amém? Então, o Senhor tem te feito esse convite, tem feito a mim esse convite. Eu e você somos virgens. Agora precisamos saber que tipo de virgem nós somos. Se somos virgens prudentes ou virgens insensatos. Porque a grande tribulação, ela vem para tornar cada um desses virgens que não são prudentes em virgens prudentes. Mas o processo vai ser um pouco difícil. Mas o importante é que no final vai dar tudo certo, como disse Billy Graham. Veja esse próximo slide, estamos já finalizando. Se as minhas palavras estiverdes em vós, olha o que nos diz Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém? Então, que a partir de agora, as palavras de vida eterna que estão dentro de você façam com que o reino de Deus se manifeste na sua vida de forma visível. Amém? Como nesta parábola aqui que nós lemos, que nós estudamos nessa noite. Todas as referências bíblicas que nós lemos e refletimos nessa noite. Amém? Em o nome de Jesus. Última passagem ali. Que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que Deus abençoe você e toda a sua casa e toda a sua família. Esse é o último slide que nós queremos deixar para você. Que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Conto com a presença de vocês no nosso próximo culto. Lembrando a todos que quarta-feira que vem nós temos a Rede das Mulheres, hoje nós temos a Rede dos Homens aqui, que está acontecendo nesse exato momento, mas você que não pôde vir, você que está nos assistindo em casa ou assistindo posteriormente, que Deus vos abençoe grandemente. E semana que vem, quarta-feira aqui no Ministério Sincera Adoração, Rede das Mulheres. Domingo temos o nosso culto também às 18 horas, esteja presente conosco, se não puder nos acompanhe, curta, comente, compartilhe para que possamos alcançar o maior número de pessoas com essas palavras de vida eterna, ok? Você que não é inscrito, se inscreva no canal para receber todas as notificações dos nossos materiais. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.